Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Américo da Empateia, Inovação com Empatia. E hoje eu quero falar sobre um tema que é quase existencial para nós: parcerias. Quando o crescimento complica. Bom, a Empateia só existe porque nasceu das parcerias. Ela foi construída dentro do ecossistema de inovação, em formato de rede, junto com outras pessoas, outras organizações, muitas visões. Então, esse tema é muito importante, né? E junto com essas parcerias que nós construímos dentro desse ecossistema, vieram muitos aprendizados, ajustes, tensões, mas também muita evolução. Então, porque a gente vê no sentido aspecto, né? Que prosperar sozinho já é difícil, né? E prosperar de forma coletiva exige, de certa forma, muita maturidade. Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A gente não vai falar sobre como fechar parceria, a gente vai falar do que acontece depois, de quando cresce a parceria, e espero que esse conteúdo possa trazer a você uma perspectiva diferente, possa trazer novos insights que possam melhorar a tua carreira, a tua maneira da tua organização lidar com as parcerias, que a gente possa, de maneira colaborativa, construir um novo momento de pensamento estratégico sobre as relações humanas, as relações comerciais, voltadas dentro do ecossistema de inovação ou no ambiente empresarial como um todo. Tá bom? Então vamos lá, antes de entrar no tema, eu só tenho um contexto rápido aqui, né, de a gente falar sobre a ficha técnica aqui da Empateia, desse curso. Essa é uma aula da Empateia dentro do movimento Me Inspira e do TEA Comunia, que é um módulo dentro da nossa camada digital que nós tratamos as questões das parcerias. E ela é uma aula direta de 45 minutos. Ela tem teoria acadêmica, o objetivo dela é mais trazer uma leitura prática de quem já viu a parceria dar errado, mas houve muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento aqui desse curso para que a gente pudesse entregar um conteúdo de muita qualidade. Esse curso, na verdade, ele é fruto também de muitas outras parcerias, né? Então, o design foi desenvolvido pela Paralela Criativa, que traduziu essa estratégia em forma, me ajudou muito nessa questão da identidade e da empatia. E a orquestração comercial ela está sendo conduzida pela Move de Soluções, com a Milena, que tem sido uma parceira constante nessa jornada e tem ajudado muito a gente. E estamos alinhando os planetas para que a gente possa atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos de maneira coletiva. Então, porque a gente falar de parceria é fácil, né? Mas construir parceria é um exercício prático, né? Bom, então por onde que a gente começa? Vamos começar aqui falando que toda parceria começa na confiança. A parceria que começa na confiança, ela é o ponto de partida, mas ela não é a estrutura. A confiança, ela é como fosse um crédito, né? No começo, você não precisa comprovar nada, né? Pois o limite é alto porque o histórico ainda é curto. Mas é um jogo que você precisa saber medir, né? A confiança, às vezes você não quer que ela não seja. Você tem certos medos em relação à confiança, de ela não ser suprida, muitas vezes você tem medo dela ser quebrada, tem muitas vezes o medo de dela não conseguir atingir o objetivo com o qual você estabeleceu e investiu muito tempo e energia na confiança dentro daquela parceria. Então, no início, a parceria é como fosse uma banda tocando em uma sala pequena, né? Em que todo mundo se escuta, ninguém precisa de um microfone, né? Esse grupo de músicos tocando numa sala um pouco mais íntima, eles se escutam, né? Mas eles não precisam de uma partitura formal.
esse olhar ele já basta, né? Só que a parceria, ela não fica pequena para sempre, né? Ela precisa crescer. Então, quando o crescimento chega, né, ela cresce de várias formas, mas o crescimento ele não é neutro, pois cresce gente, cresce dinheiro, cresce responsabilidade, e quando essas três coisas crescem juntas, o que era simples fica complexo. Então, o crescimento é como subir de altitude, né? No caso da aviação, um avião, qualquer avião decola no nível do mar, né? Desde o pequeno ao maior. Mas a 10 mil metros, você precisa de muita engenharia para que aquele avião se mantenha a 10 mil metros de altura, né? Então, enquanto a parceria é pequena, ela funciona dentro de uma conversa, num jantar, por exemplo. Mas quando ela cresce, o risco dela virar uma assembleia e uma assembleia sem regra vira um caos. Então a gente precisa entender que quando a gente estabelece uma parceria, essa parceria ela tende e tem como objetivo crescer. Pois acredito que todos aqui, quando estabelecem uma parceria, está estabelecendo um sonho coletivo e esse sonho muitas vezes ele é ou inalcançável no primeiro momento ou ele parece ser impossível, mas se a gente pode sonhar, a gente consegue realizar, não é mesmo? Então, isso vem com essa frase do crescimento, né? Então, quando a gente coloca isso na visão de uma orquestra, né? Quando ela vira essa banda, deixa de ser uma banda e vira uma orquestra, cresce o número de gente, cresce a responsabilidade, cresce essa complexidade sonora dessa orquestra. E o que era uma conversa tem que virar uma coordenação dessa orquestra. E assim por diante. Então, o que a gente já viu, né, dentro desse contexto? A gente já viu parcerias de fundadores de startups que funcionam por 2, 3 anos, onde tem dois fundadores, depois tem o terceiro, e o terceiro é, não sabe como chegar, né? E aí a divisão que era tudo a meio, agora ficou 33, 33, 33. Será que é essa divisão, né? E tudo ficava no WhatsApp, tudo depois a gente já resolve, e daí vira o ano, entrou esse sócio, investidor, e ninguém tinha combinado como o poder de decisão ia mudar. Então, vem o que acontece, né? Um trabalha mais, o outro acha que está carregando sozinho, e o outro está se apropriando do resultado. Um, quando se afasta, quem fica, sente que está sendo sustentado, quem saiu sente que ainda tem direito. Um traz mais cliente, né? A divisão continua meio a meio ou passa a refletir essa contribuição? Outro executa mais, quem opera no dia a dia tem mais peso na decisão ou só na entrega? Então, essa camada traz essa densidade prática, não só nomear a governança ainda, mas só mostrar o que o crescimento expõe o que não foi combinado. E aí a pergunta que ninguém fez a tempo. Se ninguém combinou, como decidir distribuir ou sair, né? Ninguém combinou como decidir, ninguém combinou como vai distribuir ou como que vai sair dessa parceria, né? Então temos lá, dois sócios abrem um restaurante, no começo divide tudo meio, um traz clientes, o outro opera a cozinha. O restaurante começa a crescer. Eles entram eles nunca conversam sobre o que aconteceria se um trabalhasse o dobro do outro. E aí, como que fica, né? Numa orquestra, por exemplo, quando ela é pequena, qualquer um começa a música. Já na grande, alguém precisa dar o tempo, né? Alguém precisa definir esse tempo. Então, se ninguém definiu quem vai regir, cada um entra na hora que achar melhor. Então, por quê? Porque a confiança sozinha ela não se resolve. Então, confiança não é estrutura. Confiança sozinha, ela não se define quem decide, distribui ou quem sai.
Então, confiança, ela é um sentimento e a estrutura é o sistema. O sentimento, ele aproxima, o sistema, ele protege. Então, a confiança, ela vai reduzir o atrito e a estrutura, ela vai reduzir o atrito, né? Então, a confiança é como fosse o talento musical daquele músico, né? Mas o talento não substitui o arranjo dessa orquestra. E também, e na boa intenção também não, né? Então, a boa intenção, ela não escala. Quando entram mais pessoas e mais valor, a gente, a gente se entende, deixa de ser suficiente, né? Então, o que que acontece? A gente tem aqui uma boa intenção, a gente vê de uma maneira muito artesanal. Artesanal não escala, porque ela é feita pela mão humana e a mão humana ela não é feita para escalar. Ela é feita para produzir aquilo que é feito com muito esmero, com muito trabalho, com o seu tempo, com a sua energia. E a intenção, ela também, quando é boa, ela é um ato humano. A governança por si só, ela já é industrial, ela já é regrada, ela já é estruturada, ela é replicável, né? Enquanto o artesanato ela encanta, mas ela não escala. Então, o que que a gente vê numa questão, por exemplo, numa orquestra? Se cada músico toca bem individualmente, mas tem essa coordenação entre esses músicos, não tem harmonia, você tem sobreposição de talentos, de pessoas bem intencionadas se sobrepondo. Então, alguns acham que a solução, então, é colocar tudo na planilha. E a gente chega nessa constatação, né, de que planilha não é sistema. A planilha ele registra o número, mas ele não define regra, não define critério, não define quem decide. A planilha ela organiza a informação, o sistema organiza o comportamento. A planilha responde o quanto entrou e quanto saiu, mas não responde quem decide mudar a divisão, com base em qual critério, o que, que acontece se alguém performa diferente. E é aí que está o ponto sutil. A planilha é um instrumento de controle e o sistema é um instrumento de previsibilidade. O controle olha para trás e a previsibilidade protege esse futuro. Então, muita gente acha que profissionalizou a parceria porque colocou tudo numa planilha, mas profissionalizar não é medir melhor, é definir melhor. É definir como se decide, como se distribui, como se resolve conflito. A planilha mede o passado e a governança estrutura o futuro. Então, planilha é contar quantas notas cada músico tocou. Sistema é definir quem começa, quem conduz, quando é solo, quando é acompanhamento. E sem isso, você não tem música. Você tem a soma de desempenho individual. Então, quando a parceria depende apenas de registro financeiro, o que falta é regra clara. E quando falta regra clara, como fica? E a gente chega nessa frase. E quando tudo depende de percepção, a parceria vira política. A política não no sentido partidário, mas a política no sentido de quem tem mais influência, de quem fala melhor, quem constrói a melhor narrativa, quem é mais indispensável. Quando não existe critério explícito, a disputa deixa de ser técnica e vira interpretativa. Então existe uma diferença brutal entre justiça percebida e justiça estruturada. Quando a justiça depende da percepção, ela oscila com o humor, com o contexto e com o poder relativo de cada um. E isso desgasta nós silenciosamente. É verdade. Então, quando não existe uma partitura clara, cada música começa a defender o seu próprio solo. Não porque ele é egoísta, mas porque não há regra objetiva na harmonia. E é aí que surge a disputa por palco. Então, onde não existe critério, entra essa narrativa. E narrativa é sempre mais forte para quem tem mais poder. Né? Imagine dois sócios, um traz cliente, o outro executa a operação. Não existe critério de peso da contribuição. No começo funciona, os dois começam a dizer eu trago tudo, o outro responde sem mim nada acontece. E quem que está certo?
Sem essa regra prévia, a resposta vira argumento. E argumento vira disputa. Já vi muito isso acontecer com startup. Então, isso não significa que a parceria é o problema. Significa que parceria sem critério vira política. E política desgasta a confiança. Então, a percepção é a moeda da política e o critério é a moeda da governança. E onde não existe critério, entra a narrativa. Então, quando não existe essa partitura clara, o que define quem tocou melhor é a percepção do público. E aí começa a disputa por palco. Isso não significa que parceria é o problema. E as parcerias funcionam porque elas são seletivas. Então, quem entra e quem fica importa tanto quanto o que se divide. A exclusividade, né, de uma parceria cria essa clareza cria essa justiça percebida. Querendo ou não, a parceria não é uma democracia aberta, ela é um acordo de alta responsabilidade entre as partes, né? E há quem estude isso muito a fundo, de como que essas parcerias podem ser selecionadas baseados em valores universais. E eu quero apresentar a Jean Olang, que é CEO, fundadora da Virgin Unite e da Plus Wonder, escritora do livro Parcerias, estabeleça conexões profundas que fazem grandes coisas acontecerem. E ela, a Jean, ela trabalha com parcerias globais de impacto. E ela fala muito bem sobre uma questão da confiança, né? A confiança, é claro, assume uma feição diferente dependendo da forma de parceria, mas em todas as circunstâncias somos capazes de projetar nossa parceria como padrão para a confiança. Então ela mostra que essa confiança não é abstrata e ela pode ser construída como padrão, mas que esse padrão exige essa consciência, né? Porque imagine parcerias globais, elas não vão sobreviver por carisma, elas sobrevivem por um desenho, né? Então, isso mostra que há um conjunto de valores que sustentam as parcerias que funcionam. Então, chegamos nos valores universais, que falam de confiança duradoura, respeito inabalável, crença combinada, humildade compartilhada, generosidade nutridora e empatia compassiva. Esses valores são os que sustentam boas parcerias, mas valores não substituem governança, elas inspiram, mas elas não organizam. Então, o que, que nós vemos de cada uma desses valores, né? Começando por confiança duradoura. Confiança duradoura não nasce do que a gente promete, ela nasce do que a gente repete. É a previsibilidade que sustenta a parceria. E na música não é o talento isolado que mantém a harmonia, é o ritmo constante. Então, quando o ritmo falha, a confiança começa a oscilar. E aí entra o respeito inabalável. Confiança sem respeito não é confiança. Então, respeitar não é concordar, é reconhecer o outro antes de discordar dele. Na orquestra, por exemplo, ninguém toca ignorando o que o outro está fazendo. Primeiro se escuta e depois se entra. Parceria sem escuta vira disputa por volume. Já a crença combinada é que o objetivo todo mundo tem. Direção compartilhada já é outra coisa. Uma orquestra pode ter músicos muito brilhantes, mas se cada naipe estiver interpretando uma intenção diferente, não é música, é sobreposição. Parceria forte combina propósito antes de combinar meta. Todo mundo tem que estar junto nessa crença combinada de um sonho que vai atingir de maneira coletiva, dentro dos seus interesses individuais. Aí entra também a questão da humildade compartilhada. A humildade não é diminuir esse talento, é saber que talento não te autoriza a dominar. Já na orquestra, há momentos de solo, mas a maior parte do tempo é acompanhamento da música. Saber quando não brilhar também é maturidade. E aí entra, por fim, generosidade nutridora e empatia compassiva. A generosidade nutridora é a colaboração real, ela não é sobre dividir tarefa,
ela é sobre dividir protagonismo. Quando todo mundo quer o centro do palco, a música empobrece, mas quando ninguém precisa provar que é o melhor, a música cresce. E aí entra a empatia compassiva. A empatia não é apenas sentir o que o outro sente, é ajustar o próprio comportamento por conta disso. É na orquestra, né, por exemplo, isso é abaixar o volume quando percebe que que o outro instrumento precisa aparecer e criar espaço e não ocupar tudo. Isso faz que a empatia seja muito importante. Veja que a empatia, ela é um exercício de autoconsciência sobre o próximo. E aí também entra o nosso comportamento cognitivo, emocional e o nosso interesse empático em relação àquele momento. E a empatia compassiva, ela mostra esse momento de que você tem que ajustar o seu comportamento sobre isso. Então, os valores não substituem a governança, elas inspiram, mas elas não organizam, né? Então, os valores, eles são como a afinação. Uma orquestra pode estar perfeitamente afinada, mas se cada músico estiver tocando uma música diferente, continua sendo somente barulho. Só que os valores não organizam. Então, o que que falta para organizar tudo isso? Falham quando crescem sem governança, escalas sem regras claras para decidir, distribuir e sair, vira ruído que nomeamos no começo. Olha só, escala sem regra vira ruído. Então, o que faz uma parceria quebrar não é um conflito em si, né? Não é esse conflito de fato. É crescer sem ter combinado as regras do jogo. A governança é o que permite que um grupo vire uma instituição. O que a confiança deixe de depender só do humor do dia e passa a ter um lastro para poder ela se manter. E o crescimento sem regra não é crescimento, é expansão de risco. Então a governança é o que permite que um grupo vire uma instituição e o crescimento sem regra é a expansão de risco. Então, numa orquestra, por exemplo, sem uma regência, pode funcionar por alguns minutos, mas não sustenta uma sinfonia inteira, né? Então, cuidado, estrutura errada também quebra. E a estrutura errada também destrói a confiança. A estrutura não pode impor, ela precisa proteger. A estrutura errada destrói a confiança. Uma estrutura existe para proteger as pessoas e o acordo, não para ser engessada. Já viu empresa que criou regra demais, onde todo mundo precisa pedir autorização para tudo? Isso mata a energia das pessoas que estão dentro dessa empresa. E o contrário também, estrutura que controla de menos mata a justiça. E o ponto certo é regra que todos entendem e que protege quem cumpre. Governança não é controle absoluto, é coordenação consciente. Então, se você já viu essa questão de muitas estruturas que engessam uma parceria, é porque às vezes as pessoas erram uma dose, né? Então, na orquestra, por exemplo, um maestro que é muito autoritário demais sufoca os músicos, né? Um maestro que é muito ausente já deixa o caos acontecer. E a governança não é controle absoluto, é a coordenação consciente. Então, por isso a virada não é acabar com a parceria. Então, o problema não é a parceria, é a ausência de governança. A solução não é desfazer a parceria, é estruturá-la com clareza. É a ausência de governança. Toda parceria saudável precisa sobreviver ao conflito. E o conflito só é saudável quando existe uma regra anterior. A solução não é desfazer, é estruturar com clareza. Governança é confiança institucionalizada, é tornar explícito que hoje depende de intenção. Então, toda parceria saudável precisa sobreviver ao conflito. E o conflito só é saudável quando existe essa regra. Então, governança é confiança institucionalizada. O problema não é a orquestra, é tocar sem partitura quando a música já ficou complexa. E como saber se você está no risco?
uma pergunta. Então aqui a gente precisa fazer uma virada da governança na prática, né? Porque governança na prática responde três perguntas. E aí a gente precisa definir quem decide. Uma unanimidade, a maioria, um líder, um conselho. Que tipo de decisão cada regra vale? Se isso não está claro, toda discussão vira disputa de influência, né? Com base em quê? Receita, participação no tempo, métrica objetiva de resultado. Quem define esse critério? Né? Como planilha, mede o que aconteceu, governança define com base em que se decide e se distribui. E com qual limite? Alguém pode vetar, em que condições alguém pode sair, o que leva, se leva o cliente, leva a marca, leva o time. Se alguém performa muito menos, o que pode ser diluído, limites claros protegem todo mundo. Então, isso faz parte da discussão, né? O problema não é a parceria, é a ausência da governança. E é isso que a gente está aprofundando aqui dentro da empateia. E aí cabe a nós perguntarmos: quem decide quando não há consenso? A pergunta que importa é esta: se amanhã vocês discordarem seriamente sobre dinheiro, sobre direção, sobre quem entra ou quem sai, quem tem a palavra final, quem tem a palavra final? Isso está escrito? Está claro para todos? Se a resposta for a gente se entende ou nunca pensamos nisso, o risco já está instalado. Então, se amanhã vocês discordarem seriamente, quem tem a palavra final? Isso está claro para todo mundo? E se os dois naipes da orquestra entram fora do tempo, quem corrige? Está combinado? E outras coisas que derivam dessa. Então, é uma pergunta muito importante que você tem que saber. Como que fica definido se não há um consenso? Então, essas perguntas expõem se existe estrutura ou se é só boa intenção. Essas perguntas, elas não criam o problema, elas revelam o problema, né? Então, como exame de sangue, mostra que já está lá, né? Você já tem colesterol. O exame não vai dizer algo que não existe, né? Ele já está lá. Então, se você não sabe responder com clareza quem decide, como se distribui, como alguém sai, então hoje você está navegando na boa intenção. E boa intenção a gente já viu, não escala. Então, o checklist mental é só isso, um espelho. O ensaio não é desconfiança, é responsabilidade com o espetáculo. Então, essas perguntas são é a orquestra que está ensaiando para poder entender que na hora do espetáculo a responsabilidade vai acontecer. É a responsabilidade sobre isso que a gente tem que ter com as parcerias. E se as respostas não estão claras, como que a gente vai fazer? Então eu digo que sem clareza o problema já existe. Então, se essas respostas, se elas não são claras, o problema já está existindo. O conflito não cria o problema, ela revela o problema. Quando a crise estoura, né, o que aparece é o que nunca foi combinado. Se já tivesse combinado lá atrás, não tinha estourado o problema, né? Tinha dado outros problemas, né? Então, se o conserto depende apenas da boa vontade dos músicos, o erro já está embutido. Por isso, o momento de estruturar é antes, não depois. Então, o conflito não cria o problema, ele revela. E se o conserto depende de boa vontade dos músicos, o erro já está embutido. Então, fico perguntas que não tem uma resposta única, né? Então, as perguntas que ficam, né? As perguntas que eu não vou responder com vocês, mas eu vou deixar essas perguntas para que a gente possa refletir, né? Para que a gente possa enriquecer o nosso senso de discernimento sobre esse assunto. Então, o que a gente falou abre perguntas em quatro eixos, né? No sentido, em que momento a gente se entende que deixa de ser suficiente. É, que tem momento que ainda dá para seguir um certo padrão, mas depois a gente já tem que começar a estabelecer esses acordos para dar sentido.
aliança, né, de como falar de estrutura com os parceiros sem que soe como uma desconfiança, né, esse momento de como estabelecer esse diálogo e para que isso seja estruturado da maneira correta, no momento certo. A estrutura, como saber se as regras protegem ou matam o que faz a parceria funcionar, a gente já falou bastante sobre isso também. E o valor, como distribuir o que cresce sem que vire jogo de influência. Toda parceria madura precisa atravessar essas camadas. E as respostas são suas. O que ficou claro é que não estão em confiar mais em reunião de alinhamento. A gente tem que então decidir em algum momento como a gente decide, distribui e sai, né? Então toda parceria madura precisa atravessar essas 4 camadas: sentido, aliança, estrutura e valor. E aí chegamos no nosso encerramento. Então, obrigado pela sua atenção, né? Então, deixa eu até colocar aqui o meu rosto para conversar um pouco com vocês. Então, hoje não foi sobre tocar melhor, foi sobre entender que quando a música cresce, tocar de ouvido já não basta. Improvisar é lindo, mas até o jazz tem estrutura harmônica. E sem isso não é improviso, é ruído, né? E a partitura não elimina esse talento, ela protege a música. E a parceria, quando cresce, ela precisa da mesma coisa, de estrutura que proteja o que foi construído, né? Então, isso a gente vê com muita clareza. Bom, eu sou Luiz Américo Gori Camargo, founder da Empateia, e conecto estratégia, tecnologia e empatia para transformar organizações e ecossistemas. E eu trabalho com a estruturação de inovação aí, desde o trabalho com sistemas de gestão empresarial, com consultoria em processos, modelagens de negócio, controladoria e finanças, é, muita coisa nesses 15 anos que passaram e agora com inovação. E o padrão se repete, o padrão está se repetindo, né? Onde não existe clareza sobre decisão, distribuição, saída, existe ruído, né? E eu aprendi uma coisa, que onde não há regra clara, quem paga o custo emocional é alguém. E às vezes é quem fala mais alto, e às vezes é quem cala. E o que a gente fez hoje foi nomear isso, né? Então o próximo passo é estruturar antes do conflito, não depois. Tenho aprendido muito sobre isso, gente. E falar um pouco também sobre a jornada Empateia, né? A gente organiza essa jornada em 4 movimentos: divisão, conexão, transformação e prosperidade, porque parceria não é só acordo, é um sistema. Então, a Empateia organiza essa jornada em 4 movimentos. É sistema, ela tem uma camada digital que a gente está desenvolvendo, com vários módulos que vão ajudar os nossos parceiros e todos aqueles que participam junto conosco. E toda tecnologia social, ela precisa dessa arquitetura, senão ela vai virar improviso e ela não vai escalar. E se que a gente falou hoje faz eco, né, em algo que você vive, a porta está aberta, sem pressão. O objetivo era nomear a dor e dar clareza, e se você saiu pensando isso explica muita coisa, já valeu, né? E e a gente fecha por aqui, né? Se essa conversa fez sentido, a gente continua. Obrigado aí pelo seu tempo. E os contatos estão aqui. E, e fica aí o convite para os próximos conteúdos, pelo passo que fizer sentido para você. Eu não vou te vender esse curso de 10 módulos, mas o que eu quero é deixar: existe uma forma mais clara e justa de estruturar parcerias, e onde fica registrado quem trouxe o quê, o valor é distribuído, as regras de entrada e saída existem antes do problema? Tem muita coisa para a gente discutir aí sobre parcerias, não é mesmo, pessoal? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.